Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui nosso curso de álgebra linear e eu vou falar de mais duas operações interessantes da álgebra linear, que são a soma e a interseção de subespaços. Tá? Então, são mais fontes de exemplo de subespaços vetoriais, além daquelas que a gente viu das vezes passadas. Bom, então, antes de começar o assunto, eu quero lembrar alguma coisa lá da teoria de conjuntos, que o contexto é assim: imagina que você tem um conjuntão maior e dentro dele você tem subconjuntos, e aí você tem duas operações bem básicas, né, entre conjuntos que você pode fazer com esses dois caras, que são a união e a interseção. Né? Então, a união, você pega tudo que tem de um conjunto, tudo que tem da outra e bota num cara maior, e a interseção você faz meio que o contrário e pega tudo que tem em comum dos dois. Né? E aí, no contexto de álgebra linear, você pode pegar o conjuntão maior como sendo um espaço vetorial e os conjuntinhos menores como subespaços vetoriais. E aí, bom, como os subespaços são conjuntos, você pode olhar para a união e pode olhar para a interseção. E aí a pergunta natural é, bom, fazer a união de subespaços vetoriais ainda dá um subespaço vetorial? Fazer a interseção de subespaços vetoriais ainda dá um subespaço vetorial? Então, é esse tipo de pergunta que a gente vai resolver hoje. Tá, então, vou começar discutindo a união, e aí tem um exemplo bem simples aqui para motivar, que é o seguinte. Imagina que o espaço vetorial por trás é o R2, o cara maiorzão, e dentro dele eu vou pegar dois subespaços menores, que são esse S1 e S2 aqui. O S1 é o conjunto dos vetores onde o y é zero, que é o eixo x, né? Todos os caras onde o y é zero, dá exatamente o S1 aqui sendo o eixo x. E o S2 é o conjunto dos caras onde o x é zero, que dá exatamente o eixo y. Né? Então, esses dois caras são subespaços vetoriais, né? São retas que passam pela origem, são dadas por uma equação linear homogênea, né? Então, são exemplos de subespaços vetoriais. E aí eu posso formar a união dos dois. Né? Então, a união dos dois é simplesmente o conjunto dos vetores que está no S1 ou que está no S2. Né? Então, se você quiser se escrever na linguagem de conjuntos, o S1 união S2 seria o quê? O conjunto dos x e y em R2, tais que x é igual a zero ou y é igual a zero. Você está sobre o eixo x ou sobre o eixo y. E aí é claro que, por exemplo, o vetor de coordenadas 1, 0 pertence ao S1, que é o eixo x. Se ele pertence ao S1, significa que ele também pertence à união. E o vetor de coordenadas 0, 1 pertence ao S2, e se pertence ao S2, significa que também pertence à união. Então, aqui estão dois exemplos, né, de vetores que estão na união, que são os vetores de coordenada 1, 0 e de coordenada 0, 1. Mas, se eu quero saber se a união desses dois caras ainda é um subespaço vetorial, eu tenho que testar, por exemplo, se essa união ela é fechada para a operação de adição de vetores. Só que quando eu somo os vetores 1, 0 e 0, 1, o vetor de coordenadas 1, 0 mais o vetor de coordenadas 0, 1, eu obtenho o vetor de coordenadas 1 e 1, onde nenhuma das duas coordenadas é igual a zero. Então, ele não satisfaz a condição para morar nesse conjunto união. Logo, esse cara aqui não pertence à união de S1 com S2. Então, isso está dizendo para nós. Eu dei exemplo, né, de dois caras que estão na união, mas que a soma dos dois não está. Né? Então, ele não é fechado para soma, portanto, S1 união S2 não é um subespaço vetorial. Então, aqui está bem claro no desenho, né? Eu peguei um vetor em cada uma das retas, somei os dois, o resultado da soma caiu fora da reta. Então, isso aí não é fechado para adição. Não caiu, o resultado não caiu em nenhuma das duas retas em vermelho, né? Então, isso aí não é fechado para adição. Então, em geral, a união não dá subespaço. Né? Tem situações que pode dar subespaço? Tem. Se, por exemplo, você tiver S1 contido em S2 ou S2 contido em S1, que não é o caso aqui, a união dos dois dá algum dos dois. Né? Então, por exemplo, se o S1 está contido em S2, a união do S1 com o S2 vai dar exatamente o S2. Então, se o S2 for um subespaço, a união deu um subespaço.
Mas se não tiver essa relação entre os dois, pode ser que a união não dê o subespaço vetorial. Então, em geral, né, eu posso afirmar que a união não é um subespaço. Mas a gente viu uma operação que eu posso fazer com qualquer subconjunto de um espaço vetorial, que é formar um subespaço vetorial a partir daquele conjunto, que é o espaço gerado, né? Então, a gente viu que eu posso formar o span do subconjunto que eu quiser, e, em particular, eu posso formar o span da união desses dois subespaços, né? Então, por definição, isso sempre dá um subespaço vetorial, como a gente já viu antes. O espaço gerado de qualquer subconjunto automaticamente é um subespaço vetorial. Então, quando eu faço em particular para esse subconjunto sendo a união desses dois subespaços, eu produzo um novo subespaço que eu chamo de subespaço soma de S1 com S2. Tá? Então, essa é a definição que eu estou dando aqui. S1 e S2 são subespaços, faço a união dos dois, pego o subespaço gerado, e isso define o que a gente chama de subespaço soma de S1 com S2. Então, é uma maneira de você bolar um subespaço vetorial usando a união. Tá? A gente já vai ver daqui a pouco por que é usado esse símbolo de soma aqui, né? Por que a notação usada para esse conjunto é essa, né? Por que é soma? Então, só antes de fazer isso, só voltando àquele exemplo que eu acabei de fazer, o 1, 0, o vetor de coordenadas 1, 0 está no S1, o vetor de coordenadas 0, 1 está no S2, portanto, esse conjunto com esses dois vetores aqui, né, 1, 0 e 0, 1, está contido na união. Então, quando eu faço o espaço gerado pela união, em particular, eu estou fazendo o espaço gerado desses dois vetores também, porque eles são uma parte da união. Só que fazer o espaço gerado desses dois caras forma o R2 inteiro, porque eles formam uma base, né? Então, eles são linearmente independentes. Então, se forma uma base, o span dá todo o R2. Tá? Então, nesse caso, é um exemplo onde o espaço gerado pela união desses dois subespaços dá tudo, né? Acaba dando o espaço inteiro onde eles moram. E aqui, no caso, o R2. Tá? Então, peguei essas duas retas aqui, a união delas forma simplesmente um subconjunto que não é um subespaço, mas quando eu pego o espaço gerado pela união, aí eu acabo preenchendo tudo de uma vez. Eu não só formo um novo subespaço, como esse subespaço, na verdade, é o espaço inteiro, né? Então, isso pode acontecer. Então, esse é o exemplo, né, do que dá o subespaço soma, nesse caso do exemplo particular que a gente fez aqui. Então, o subespaço soma dá todo o R2. Na notação que eu acabei de introduzir, posso escrever que o R2 é igual à soma de S1 com S2. Mas como eu falei, por que essa notação de soma, né? Da onde vem isso? Então, esse é o conteúdo da próxima proposição que a gente vai provar, que é o seguinte, é uma descrição alternativa para esse subespaço soma. Tá? Então, se S1 e S2 são subespaços vetoriais, então o subespaço soma ele pode ser descrito, né? Os elementos dele podem ser descritos nessa forma aqui. Então, ele é um conjunto de somas, né? Por isso é um subespaço soma, é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos do S1 com elementos do S2. Então, essa é a ideia por isso, né, que é chamado de subespaço soma. Tá, então, a gente vai ver isso, vamos ver por que vale essa proposição. É uma igualdade de conjuntos, e a maneira como eu vou demonstrar isso é a maneira como a gente faz, geralmente, para demonstrar a igualdade de conjuntos, que é mostrando duas continências, né? Então, a primeira coisa que eu vou demonstrar, a gente vai mostrar aqui, então vamos mostrar que a primeira coisa é que S1 mais S2 está contido nesse conjunto de somas de elementos de S1 com elementos de S2. Como que eu vou fazer isso? Bom, vou pegar um elemento genérico nesse conjunto do lado esquerdo e a gente vai garantir que ele, na verdade, também pode ser expresso como um elemento do conjunto do lado direito. Como que é um elemento genérico, por definição, né, do S1 mais S2? Tá? Então, se eu pego um elemento genérico de S1 mais S2,
O que é o S1 mais S2? Ele é, por definição, espaço gerado pela união de S1 com S2. Então, ele é uma combinação linear de elementos da união. Parte desses elementos vão estar em S1, porque como é espaço gerado pela união, então vai ser uma combinação linear onde parte dos elementos vão estar em S1 e parte dos elementos vão estar em S2. Tá? Então, a maneira de expressar esse elemento vai ser assim. Então, existem, vamos dizer assim, vou chamar de A1 até AN e B1 até BM escalares e vetores U1 até UN em S1 e vetores V1 até VM em S2, tais que a maneira de escrever esse cara vai ser x igual a escalares vezes os u's mais escalares vezes os v's. Então, essa é a cara genérica de um elemento desse span da união, né? E aí tudo que a gente tem que ver é que esse elemento que acabou de aparecer aqui, ele pode ser interpretado como um elemento dentro desse conjunto aqui, que é o conjunto de todas as somas possíveis. Então, se eu conseguir entender que esse cara grandão aqui, ele é um elemento de S1 mais um elemento de S2, então está feito. E é o caso, né? Porque o que está acontecendo aqui? Esse cara, uma parte dele é uma combinação linear de elementos de S1, a outra parte é uma combinação linear de elementos de S2, só que, por hipótese, o S1 e o S2 são subespaços vetoriais. Então, quer dizer, esses caras aqui estão em S1, portanto, em particular, essa primeira parte inteirinha, ela é uma combinação linear de elementos de S1. E por S1 ser um subespaço vetorial, essa coisa inteirinha ainda está em S1, né? Pois S1 é subespaço vetorial. E o análogo agora é que cada um desses V's pertence ao S2. Isso que está aqui inteiro é uma combinação linear de elementos do S2, e, portanto, isso aqui pertence a S2, pois S2 é subespaço vetorial. Então, eu posso interpretar essa coisa inteira, eu junto essa combinação linear inteira dos U's e chamo isso de U, junto essa combinação linear inteira dos V's e chama isso de V, e aí você vai estar expressando o X como soma de um cara de S1 com um cara de S2. Né? Então, se U é igual, por definição, né? Se você definir o U como essa expressão que só envolve os Uzinhos, A1 até a N dos U's, né? E V definido pelo B1, V1 até BM, VM, então U pertence a S1, como a gente acabou de argumentar, V pertence a S2, e assim o X, que é igual a U mais V, vai pertencer a esse conjunto de todas as possíveis somas. Eu vou chamar de U0 e V0, para não confundir notação aqui agora. U0 e V0. Então, U0 está em S1, V0 está em S2. Então, X é igual a 0 mais V0, que é um elemento desse conjunto aqui do lado esquerdo, né? Aliás, do lado direito. U em S1 e V em S2. Então, eu garanti uma continência, né? Então, assim, o subespaço soma, ele está contido nesse conjunto do lado direito. Então, uma parte está feita, falta demonstrar a outra continência agora. Então, a volta, vamos mostrar agora que vale o contrário, ou seja, que o conjunto do lado direito, conjunto de todas as somas possíveis de caras de S1 com caras de S2, está contido
em S1 mais S2. Esse é mais fácil, porque dado um elemento genérico ali, né? Dado X pertencente ao conjunto ali das somas possíveis, então eu posso escrever assim, né? Então existem U0 em S1 e V0 em S2, tais que o X se escreve como a soma de U0 mais V0, isso é um elemento genérico nesse conjunto aí, e aí, o que eu quero garantir, né? Eu quero garantir que esse cara que eu acabei de escrever aqui, ele pode ser interpretado como uma combinação linear de elementos da união de S1 com S2. Mas é exatamente isso que está acontecendo, né? Isso aqui é igual a 1 vezes V0, o zero, aliás, mais 1 vezes V0, com o zero e V0, já que um deles está no S1 e o outro está no S2, então eu posso dizer que ambos pertencem à união, né? Então, isso é uma combinação linear de elementos da união de S1 com S2. E, portanto, o X pertence ao span, só para deixar mais claro, né? Aqui no caso é o span de S1 união S2, que é por definição, né, o S1 mais S2. Logo, eu acabei de mostrar a outra continência e, portanto, a gente tem a igualdade dos dois conjuntos. Tá? Então, isso é uma maneira alternativa de você expressar o que é o subespaço soma. Ele nada mais é do que o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de um com elementos do outro. E isso sempre dá um subespaço vetorial, porque, por definição, ele já é um espaço geral. Tá? Então, isso fecha a discussão sobre a união, e a relação da união com a soma, né, subespaço soma. E aí, agora, voltando a outra operação de conjuntos, que é a interseção. E acontece que com a interseção não tem problema nenhum. Tá? Quando você pega dois subespaços vetoriais e faz a interseção deles, a interseção automaticamente já é um subespaço vetorial também. Tá? Então, isso é uma proposição geral. A gente vai fazer demonstração disso também. E tudo que eu tenho que fazer é o quê? É demonstrar que alguém é um subespaço vetorial. Então, a gente vai verificar os axiomas. Primeiro deles, por que a interseção dos dois é não vazia, né? Que é a primeira coisa que a gente sempre verifica. Esse cara é não vazio por quê? Bom, porque como cada um deles é um subespaço vetorial, em particular o vetor nulo está nos dois, né? Então, o vetor nulo está no S1, o vetor nulo, ao mesmo tempo, também está no S2, portanto, o vetor nulo está na interseção dos dois. Né? Então, como? Aliás, vamos escrever aqui, né? Pois, como S1 e S2 são subespaços vetoriais, eu sei que eles têm que conter necessariamente o vetor nulo. Então, são subespaços vetoriais. Temos que o zero, o vetor nulo, pertence a S1 e, ao mesmo tempo, pertence a S2 e, portanto, o zero pertence à interseção dos dois. Tá? Então, tem um elemento, pelo menos, na união. Aliás, na interseção. E aí, a segunda coisa que a gente vai verificar é que a interseção é fechado para adição de vetores e multiplicação por escalares, né? Então, como que a gente faz isso? Pega dois elementos genéricos na interseção, pega um escalar genérico, faz a combinação linear e verifica que também está na interseção. Tá? Então, sejam, digamos, U e V elementos genéricos na interseção e lambda um escalar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar que a combinação lambda U mais V ainda está na interseção. Mas o que significa verificar que está na interseção? Eu tenho que verificar que esse cara está em S1 e, ao mesmo tempo, está em S2. Né? Então, como eu peguei os dois vetores, tanto no S1 quanto no S2, porque eles estão na interseção, aí é fácil argumentar, né? Porque como
U e V pertencem a S1 e S1 é um subespaço vetorial, por hipótese, eu sei que a combinação linear de elementos de S1 ainda é um elemento de S1. Então, lambda U mais V ainda pertence a S1. Né? E eu posso fazer a mesma argumentação que eu acabei de fazer para o S2 também. Porque como eu peguei o IV na interseção, eles estão nos dois ao mesmo tempo. Né? Então, analogamente, como U e V pertencem a S2 e S2 é um subespaço vetorial, a gente tem que a mesma combinação linear, lambda U mais V, também pertence a S2. Então, eu acabei de concluir que a combinação linear lambda U mais V pertence a S1 e, ao mesmo tempo, pertence a S2. E, portanto, ela pertence à interseção dos dois. Então, com isso, a gente verifica que a interseção é fechada para as operações de espaço vetorial, portanto, também é um subespaço vetorial. Então, não tem galho nenhum com a interseção. Essa proposição simples ela tem uma generalização óbvia, que você não precisa pegar exatamente dois subespaços, você pode pegar quantos subespaços você quiser. Tá? Você pode pegar o que a gente chama de uma família, né? Dada uma família de subespaços vetoriais, a interseção de toda essa família ainda é um subespaço vetorial. Tá? Então, vejam que essas duas operações elas vão em direções contrárias. Né? Quando eu pego o espaço gerado pela união, eu estou produzindo algo maior, estou engordando os meus subespaços, né? Porque eu pego todas as combinações lineares de caras dos dois subespaços. Então, eu estou pegando tudo que eu já tinha e mais um monte. Agora, a interseção, ela diminui, né? Porque ela pega tudo que está nos dois ao mesmo tempo. Então, essas duas operações vão em direções contrárias, né? Num certo sentido. Temos de uma aumenta e a outra diminui. Bom, e aí no nosso exemplo que a gente deu lá no caso dos eixos, né? Então, voltando aqui, o S1 e o S2 são os eixos x e y, respectivamente. Então, a interseção dos dois nesse caso, o que está nos dois ao mesmo tempo? Bom, a única coisa que está nessas duas retas em vermelho ao mesmo tempo é a origem. Né? Então, o único cara aqui que está nos dois ao mesmo tempo é o 0, 0. Né? Então, no caso desse exemplo aqui, a interseção dos dois é o conjunto que só tem o vetor nulo, que é um subespaço vetorial, né? Não tem problema nenhum. O conjunto que só contém o vetor nulo é um exemplo de subespaço vetorial também. Tá? Bom, então, esse exemplo ainda, eu posso aproveitar ele para mais uma coisa, que é um conceito geral que aparece que se chama de soma direta. Tá? Então, imagina que você tem dois subespaços vetoriais de um mesmo espaço vetorial V. Aí eu digo que eles formam uma soma direta se a soma de subespaços, né, a soma dos dois, dá todo o espaço onde eles moram, que é o caso do exemplo que a gente deu, porque a gente viu, né, que o span da união ali, no caso, dava o R2 inteiro, e a interseção dos dois é só o vetor nulo. Tá? Então, que também é o caso, como a gente acabou de ver, a interseção daqueles dois eixos é só o vetor nulo. Tá? Então, quando isso acontece, quando você tem dois subespaços vetoriais que satisfazem essas duas condições, você diz que eles formam uma soma direta e você denota o espaço V dessa forma aqui, com um maisinho com uma bolinha em volta. Tá? Então, essa bolinha em volta, ela diz que não só a soma dos dois subespaços dá o V inteiro, como a interseção dos dois é só o vetor nulo. Tá? Então, é uma notação. Então, isso é um exemplo, né, esse exemplo que a gente acabou de ver aqui é um exemplo de soma direta. E no próximo vídeo a gente vai ver mais exemplos, aí no contexto de matrizes, no contexto de polinômios. Tá? Então, esse vídeo eu vou ficar por aqui, e aí a gente se vê na próxima, e até mais.